Boa tarde, sou Teresa Egídio, médica, anestesiologista e diretora científica do Círculo Médico, que se associa à Sociedade Portuguesa de Cardiologia, à APIC, a Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular, e à iniciativa Stent Save a Life, no sentido do alerta sobre patologia cardiovascular que decorre durante, naturalmente, ainda nos tempos da pandemia Covid-19. Pedro Fartia Abreu, cardiologista de intervenção, coordenador nacional da iniciativa Stent Save a Life. Olá, Pedro. Olá. Obrigada. E queria-te perguntar se, de facto, as doenças cardiovasculares continuam a ser uma grande preocupação de saúde pública neste momento em que vivemos a pandemia Covid-19, ao encontro daquilo que foi hoje publicado num artigo da Ata Médica Portuguesa, em que se traça um panorama de alerta sobre patologias e danos, digamos que invisíveis, que continuam a preocupar os profissionais de saúde e que, eventualmente, no decurso da pandemia, possam estar a ter um tratamento não tão adequado quanto seria desejar. É de facto a vossa convicção que as doenças cardiovasculares são um problema de saúde pública major neste momento? Sim, indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Vamos lá ver, nós vivemos num contexto de uma pandemia e, como tal, este é um problema major neste momento. Nunca ninguém estaria preparado para uma coisa destas. Provavelmente há 100 anos os nossos avós ou bisavós passaram por uma coisa parecida, mas isto apanhou-nos completamente de surpresa e vem fazer uma situação completamente diferente nas nossas vidas e provavelmente lançar-nos um dos maiores desafios, se não o maior, do ponto de vista sanitário. Posto isto, e com o respeito e a força que temos que concentrar nesta situação, obviamente que as doenças cardiovasculares são e vão continuar a ser, nomeadamente nos países desenvolvidos, a maior causa de morte. E, portanto, mesmo nesta altura, nós temos que estar 100% alerta e não podemos menosprezar este tipo de patologia que mata, e que mata de uma forma traiçoeira, e que mata pessoas mais jovens, e, portanto, temos que, de facto, olhar para isto de uma forma muito séria. É a convicção da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, indo de encontro às outras sociedades, que, portanto, os eventos cardiovasculares, nomeadamente os eventos coronários, não diminuíram? É difícil responder a uma pergunta dessas com objetividade. A nossa convicção é de que o número de infartos não diminuiu. Há todas as condições sociais, neste momento, para que até se possa considerar que o número de infartos está a aumentar. E por uma razão muito simples, esta situação de angústia, de stress natural em que as populações vivem é naturalmente acrescido aos outros fatores de risco para a doença coronária, que são conhecidos. Obviamente que é um fator de agravamento e provavelmente o número de infartos estará a aumentar. Nós ainda não temos esses dados, iremos tê-los com certeza. Mas há uma coisa, essa sim, aquilo que nós podemos e temos consciência, e não só em Portugal, como, por exemplo, em vários países da Europa e, nomeadamente, nos Estados Unidos. Saiu há pouco uma referência muito interessante sobre a parte leste dos Estados Unidos, a parte norte-leste, portanto, a zona de Washington, Nova York, Boston, em que há uma diminuição muito grande do número de doentes que recorrem aos serviços de urgência. Isso acontece em Espanha, onde já estão também documentos publicados, e a nossa convicção nos hospitais portugueses que nós tivemos, pelo menos, uma redução de 40% a 50% do número de infartos durante este período da epidemia. E não é possível dizer que houve menos esses infartos. Portanto, alguma coisa se está a passar e nós
temos consciência, muito provavelmente, do que se está a passar. Muito bem. E quais são as características do infarto agudo do miocárdio, em particular dentro dos eventos coronários, que são tão alarmantes que devam ser, de facto, continuar a ser uma batalha de alerta para a população? O que é que o infarto agudo do miocárdio tem, em particular, de perigoso que implique a nossa insistência nos sinais de alerta do infarto? Bem, o infarto mata, e mata mesmo, mata de uma forma, muitas vezes, muito traiçoeira. Nós temos vindo, e isto é uma coisa que, enfim, podemos dizer desde a grande primeira batalha da diminuição da mortalidade das doenças cardiovasculares, e nomeadamente do infarto do miocárdio, foi a criação das unidades de cuidados intensivos. Nomeadamente por causa dos doentes que morriam de arritmias cardíacas e deixaram de morrer hospitalizados de arritmias. Depois, todo o tipo de tratamento para a desobstrução da artéria. Primeiro, do ponto de vista farmacológico, com medicamentos, e depois com os processos mecânicos do cateterismo e da angioplastia coronária. Hoje nós temos, em determinado tipo de infartos, mortalidades hospitalares muito baixas. Mas é preciso que os doentes cheguem ao hospital. Claro. Isso é indiscutível, não é? Posso dizer que a mortalidade do infarto com supra-DST, portanto, determinadas características no eletrocardiograma, que são os doentes que têm indicação para ir imediatamente ser tratados por cateterismo e angioplastia coronária, o processo de desobstrução da artéria, a mortalidade hospitalar hoje anda nos 2,5%, portanto, são números muito bons. E para o infarto global, portanto, para o infarto global, a meta da Direção-Geral de Saúde é de que a mortalidade hospitalar se possa situar perto dos 7%. Muito bem. Agora, estes são os doentes que chegam ao hospital. A questão está, os doentes que não chegam ao hospital. E é isso que, neste momento, nós achamos que há muitos doentes que não chegam ao hospital. E quando os doentes, e para que os doentes cheguem ao hospital, e como disseste que realmente o infarto agudo do miocárdio pode-se apresentar de um modo traiçoeiro, sistematizando claramente quais são os sinais de alerta mais importantes. Portanto, a iniciativa Stand Save Alive e a campanha que lançámos, do Cada Segundo Conta, põe isso exatamente em ênfase. Faz 3 mensagens fundamentais. Uma delas é o reconhecimento por parte dos doentes daquilo que são os sintomas mais ligados ao infarto e que sintomas são esses. A dor no peito, uma dor no peito tipo pressão, tipo angústia, de mão aberta habitualmente, com pressão, como se tivesses muitas vezes uma pata de elefante que não te deixa esmagar. Exatamente, que te está a esmagar. Essa dor muitas vezes irradia para os maxilares, como se fosse uma dor de dentes, irradia para as costas, irradia para os braços, para a zona do cotovelo e até mesmo para as mãos. Acompanha-se muitas vezes de uma sensação de sudação, de vômitos, nomeadamente o infarto da parede inferior do coração. Às vezes são sintomas mais digestivos e, portanto, que as pessoas não valorizam. E, obviamente, que, na maior parte das vezes, é esta panóplia de sintomas que está presente na altura do infarto. E que nós temos feito uma grande campanha no sentido da identificação dos sintomas por parte dos doentes. Muito bem. O que fazer, então? O que fazer nessa altura? E eu queria já agora pôr perante isto aquilo que se chama... Nós hoje damos particularmente importância àquilo que é o tempo de isquemia total. E o tempo de isquemia total depende, primeiro, da identificação dos sintomas, desde a altura em que o doente teve a dor, até ao doente, ao reconhecê-la, tomar a atitude correta, de que eu já vou falar, e a partir do momento em que toma a atitude correta, o sistema leva-o para o tratamento adequado. Ora, o que é que o doente deve fazer quando tem estes sintomas? Deve ligar imediatamente o 112. E porquê o 112? Porquê o 112? O 112 por várias razões. A primeira das quais, porque o 112 dispõe de profissionais capazes de responder
de uma forma inicial, mas de uma forma muito pronta e muito eficaz, àquilo que é o grande risco da mortalidade precoce no infarto, que são as arritmias ventriculares. Portanto, e uma vez o doente ligando para o 112, a partir do momento em que o 112 chegou, com o médico, a enfermeira, com toda a aparelhagem disponível que há para poder tomar determinado tipo de atitudes, o doente está como que mais protegido. Este é um aspecto fundamental. O segundo aspecto é porque o 112 vai levar este doente, depois de confirmar que ele tem um infarto, e nomeadamente um infarto com determinadas características eletrocardiográficas, vai levá-lo para o sítio certo. O que é o sítio certo? O sítio certo são as várias unidades de cardiologia de intervenção que estão a funcionar no país 24 sobre 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias no ano e que têm a capacidade, num período perfeitamente definido, de poderem fazer a este doente um cateterismo e uma angioplastia. Isto é particularmente importante porque a maior parte, e se nós pensarmos que muitas vezes os doentes se podem deslocar aos serviços de urgência do hospital, muitas vezes podem ir para hospitais que não têm esta capacidade. Nós, por exemplo, para te dar um exemplo, em Lisboa, na zona da Grande Lisboa, se nós fizermos um conjunto de interseção entre os hospitais que têm urgência aberta à rua 24 sobre 24 horas e cardiologia de intervenção 24 sobre 24 horas, nós só temos dois na região de Lisboa, que é o Hospital Santa Maria e o Hospital Amadora Sintra. E, no entanto, nós temos mais dois hospitais muito capazes de fazerem cateterismos e angioplastia 24 sobre 24 horas, que é o Hospital de Santa Marta e o Hospital de Santa Cruz. Mas, por isso, como esses hospitais não têm urgência aberta à rua, o 112 leva-os através da chamada via verde coronária para este tipo de hospitais. Muito bem. Sendo assim, significa que, mesmo durante a pandemia, como disseste, todos esses serviços, nomeadamente os que fazem cardiologia de intervenção, continuam preparados para receber doentes que precisam de tratamento de intervenção coronária. Estabelecemos, enfim, em conjunto com as recomendações da Sociedade Europeia e até da Sociedade Americana de Cardiologia e da Associação Europeia de Intervenção Cardiovascular, nós estabelecemos exatamente critérios para poder continuar a tratar esses doentes da mesma maneira. E mais do que isso, um dos grandes pontos pelos quais nós pensamos ter uma diminuição do número de infartos é o receio dos doentes em irem ao hospital por se poderem infectar. E até para isso nós utilizamos duas coisas. Em primeiro lugar, fizemos aquilo que se chamam equipas limpas, que só continuam a fazer isso. E depois, circuitos chamados limpos também, em que os doentes não passam pelo serviço de urgência e vão, via 112, diretamente para o laboratório de hemodinâmica para poderem ser tratados. Portanto, nós mantemos a capacidade total para tratar esses doentes e fizemos aquilo que deveríamos ter feito no sentido de baixar para o mínimo a possibilidade desses doentes se infectarem no hospital. Muito bem. Portanto, há no fundo, também durante a pandemia e percebendo os doentes que quer os serviços, quer os médicos continuam a trabalhar naquilo que são as suas áreas de especialização, há uma palavra de confiança e que podemos passar aos doentes, que, finalizando, dizendo que estejam atentos aos sinais de alerta, confiem nos serviços de saúde, perante os sinais de alerta, liguem para o 112, que serão devidamente encaminhados para os serviços que tratam estas situações de urgência que se continuam a apresentar na nossa população. Evidentemente. É isso, Pedro? É isso. Obrigada, é isso. Bom trabalho. Obrigado também. E setente, Save a life. Save a life. E cada segundo conta.
do infarto.